matrícula e módulo 8. Se não tem dízimos, se não tem ofertas, tem o quê? Mão de vaca, punho fechado, punho cerrado? Não. Coleta para pobres. A diferença é que os frutos, o foco, a ênfase, a direção, o alvo é outro agora para nós, a igreja, no Novo Testamento. Os cristãos, os messiânicos, doavam para ajudar. Para quê? Para ajudar outros, tanto como para apoiar obreiros apostólicos. Aqueles emissários que hoje o sistema religioso chama de missionários. Eles são enviados ao campo missionário para quê? Para iniciar reuniões da igreja, para estabelecer ordem, para ensinar, principalmente, doutrinar os irmãos, para que eles não saiam da doutrina dos apóstolos. Então, essas coletas permitiam as viagens e o início, a inauguração de reuniões como igreja em cada cidade, como está lá em Lucas 10. Nós vamos falar sobre isso mais adiante. Um dos testemunhos da igreja primitiva foi o de revelar o quão liberais, no sentido de liberalidade, eram os cristãos messiânicos com relação aos pobres e necessitados. Se você pensa que sair do sistema religioso é para ficar parado e investir dinheiro, juntar riquezas, avareza, só com coisas materiais, está enganado. Então você não saiu do sistema religioso porque entendeu o Evangelho. Havia uma unidade total na igreja primitiva porque eram ferrenhamente perseguidos. Perguntaram para mim algumas vezes por que em determinados grupos, principalmente nós aqui e outros, não há essa unidade bíblica neotestamentária. Não há porque estamos na democracia. E a democracia, ela traz um benefício, que é a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, e um grande malefício, porque a maioria dos homens não sabem viver em amor e fé, em fé e obras, em liberdade e responsabilidade, de forma que se a pessoa só tem liberdade e não tem responsabilidade, dá lugar à libertinagem. E se a pessoa tem liberdade com responsabilidade, então ela será liberal, ou seja, ela dará lugar à liberalidade. Ela não será materialista, ela não servirá ao Pai, ao Criador e a Mamon. Estavam todos os dias nas casas compartilhando o pão físico, refeições de amor, e o pão espiritual, a palavra. Pão físico e pão espiritual. Tinham todos os bens em comum, não eram alguns, todos os bens em comum. Era um bom comunismo. O capitalismo protestante, americano, inglês, europeu, distancia-se totalmente da Bíblia, do Evangelho. Agora, o comunismo de hoje também se distancia, e muito. Né? Entretanto, crente preguiçoso, da maligna cultura de ler apenas textos isolados, nunca vai entender o porquê de Ananias e Safira terem morrido, ou o porquê das doações de bens materiais nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. Vamos fazer o seguinte: vamos ler pausadamente os trechos bíblicos a seguir, e bastará para nós entendermos o Evangelho, que é de graça e espalha aos pobres. Atos 2, 44, 45 diz: e todos os que criam no Messias como Salvador estavam juntos. Ninguém é igreja, ilhado, separado, isolado. Juntos. E tinham tudo em comum. Tudo. E vendiam suas propriedades e bens porque alguém pediu. Não. Liberalmente, livremente, espontaneamente. Eu coloquei aqui em negrito. Repartir. Repartiam com todos. Segundo cada um havia de mister. Notou o verbo repartir? Mas esse repartir
É com quem? Com a denominação, com os pastores e padres da época? Não. Com os irmãos que se reuniam como igreja em Jerusalém e circunvizinhanças e que precisavam e que eram carentes, necessitados. De modo que não havia, pois, entre eles necessitado algum. Não tinha ninguém passando fome, passando frio, passando sede. Não tinha ninguém doente sem ter um cuidado médico. Não tinha ninguém sem ter um banho, sem ter um cuidado de higiene, sem ter carinho, oração, apoio, conselhos. Não havia ninguém necessitado nessa comunidade. E o que produzia isso? Como falei há pouco, a perseguição. O homem tem uma tendência carnal de se afastar do Pai, de pegar o caminho errado, a direção errada. E esse é o significado de pecado que nós vamos falar mais à frente. Porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Olha só, o valor, o preço era depositado aos pés dos emissários. Mas agora vem a parte que eu estou colocando em negrito para você ver. O negrito, olha aqui, ó. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Não é nem tampouco um capitalismo nem um comunismo. Não é uma meia dúzia, uma nata que pega todo o dinheiro e o restante 10, 20% distribui. De forma que o pastor e o padre chegam de carro importado, templo de ouro, casa de ouro, e os pobres da igreja, entre aspas, passando fome. Não. Mas também não era uma pirâmide financeira. E também não era uma quantia que deveria ser repartida entre todos. Não. Era de acordo com a necessidade. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, uma propriedade, vendeu ela, pegou o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Esse texto que eu li está em Atos 4, 34 e 37. Número 1. Necessitados. Apenas, exclusivamente, unicamente para os necessitados. 2. Era depositado aos pés dos emissários. Mas em seguida, note, repartia-se segundo a necessidade de cada um. Nenhum enviado do Pai, nenhum emissário tomava aquele dinheiro para si. Nenhum fazia administração para si. Paulo, por exemplo, passou necessidade. Filipenses 4, 11 e 12, outras passagens que nós vamos ver sobre isso mais à frente. E foi ajudado 2 vezes, porque senão ele ia morrer de fome. Ele foi ajudado para não morrer de fome. O Messias deixou claro em Mateus 6 que todas estas coisas, e não todas as demais coisas seriam acrescentadas. Isto é, se você colocar o reino de Adonai na sua vida como preferência, como preempção em primeiro lugar, as coisas que o Messias estava falando no contexto não faltarão. Quais são essas coisas que não faltarão e que serão acrescentadas se você tiver o Messias em primeiro lugar na sua vida? Comida para comer, lugar para dormir e roupa para vestir. Essa é a verdadeira prosperidade. Aquele que ajuda o pobre, Salmo 41, é abençoado na terra, tem saúde, é protegido dos inimigos e é feliz. Não aquele
que faz campanha, correntes, sacrifícios, votos e obrigações tolas, mas sim aquele que ajuda o pobre. Aí o cidadão ajuda o pobre uma vez e simultaneamente faz campanhas de milagres em uma denominação, religião, curas, vitórias, etc. E é abençoado. Aí ele ignorantemente atribui isso à sua denominação, ao seu pastor curandeiro, milagreiro, e ao super pastor, estou colocando aqui, que o revelou, profetizou, pregou, curou. Mal sabe ele que foi porque estendeu a mão a um necessitado, como está, por exemplo, no Salmo 41, versículos 1, 2 e 3. Quanto a Ananias e Safira, o que ocorreu foi uma vez só. O que ocorreu uma vez só foi porque o Espírito Santo recém havia descido e a igreja estava em seu ápice. Pensa, era o eclodir, era o começo do pentecostalismo, não o ismo como religião, mas de uma igreja avivada, viva, cheia do Espírito Santo. Porque eles mentiram ao Espírito Santo. Imagina que eles cometeram um pecado para a morte. Nós vamos estudar sobre isso mais adiante. Existem pecados que são para a morte. E eles mentiram ao Espírito Santo em uma comunidade cristã ou messiânica tão verdadeira e unida que ninguém mentia, só eles. Então o grande segredo do porquê eles morreram é porque somente naquela época não havia mentira entre a comunidade dos convertidos. Hoje, quem mente até mesmo ao Espírito Santo não morre imediatamente, como aconteceu com Ananias e Safira, porque não é um que está mentindo. São muitos. A mentira é geral, a corrupção é geral, assim como nos dias de Sodoma e Gomorra, assim como nos dias de Noé. Naquele tempo, ninguém mentia. Note bem, todos tinham tudo em comum. Todos, tudo, todos em comum. Aí, no meio de toda aquela sinceridade plena, aquela entrega, surge um casal materialista querendo dar uma despertinha e mentindo ao Espírito Santo. A punição aconteceu. E aí vem o terceiro item, para produzir temor na igreja da época e em nós hoje. Tanto que todos nós conhecemos essa história e até hoje essa história produz em nós temor. Pedro fez com Ananias e Safira o que é mais ou menos o caso do pecado para a morte do corpo que encontramos nas epístolas. Paulo manda, por exemplo, em 1 Coríntios 5,13: tirai dentre vós a esse iníquo, tirai da mesa, do cálice, não deixe ele cear com vocês, participar das refeições em comunhão. Não se trata de tirar alguém do corpo da igreja, pois isso é impossível, mas trata-se de tirar alguém da mesa do Salvador. Basta você ler 1 Coríntios 10, nós vamos analisar isso mais à frente. Agora vamos para nossos textos áureos sobre coletas para pobres. Vou colocar 2 Coríntios 8 e 9 juntos para melhor entendimento. Diferentemente do que falou um dos maiores líderes religiosos do Brasil, assim, 2 Coríntios 8 e 9 trata-se do maior compêndio teológico sobre dízimos e ofertas. Esse cidadão falou isso na TV. Mentira. O texto inteiro não fala uma vez sequer de dízimos ou de ofertas. Fala de coletas. E o que está escrito, está escrito. Abaixo, vou negritar as partes importantes. O destino das coletas são os cristãos, os messiânicos, os convertidos, os do caminho, pobres da Judéia. Também, irmãos, olha só, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas, irmãos que se reúnem como igreja da Macedônia, certo? Como em muita
prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza, em negrito, abundou em riquezas da sua generosidade. Então quer dizer, mesmo em tribulação, mesmo eles não sendo pessoas ricas materialmente, mas a generosidade desses irmãos era rica. Porque mesmo eles não tendo tanta coisa sobrando, abundante, mas a alegria deles era abundante. Por isso que Paulo diz aqui, a abundância do seu gozo. Porque eles estavam estimulados, motivados a ajudar os irmãos necessitados. Por quê? Segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Ninguém forçou nada. Pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos. Que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço. Que serviço? Entre parênteses. Serviço de coletas. Que se fazia para quem? Para com os santos. Os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Salvador. E depois a nós, pela vontade do Todo-Poderoso. De maneira que exortamos a Tito, aquele que era auxiliar de Paulo, que assim como antes tinha começado, assim também acabasse essa graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundais em fé e em palavra e em ciência, em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Que graça? Na graça de ajudar aos pobres. Porque o Evangelho é da graça, é de graça. Não digo isto como quem manda. Olha só a diferença do nosso querido irmão Paulo para esses de hoje, que se dizem imitadores de Paulo, mas que são obreiros fraudulentos. Olha só, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor e Salvador, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E nisto dou o meu parecer, pois isto convém a vós que, desde o ano passado, começastes. E não foi só praticar, mas também querer. Que lindo! Agora, porém, completai também o já começado, isso que vocês começaram a fazer, juntando alimentos, roupas, dinheiro para ajudar os irmãos necessitados, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento. Não fique só na falácia, segundo o que tendes, e não o que não temos, segundo o que tendes. Não é para pegar nada do que você não tem. Não existe sacrifício. Existe o que você tem. Existe o que está sobrando. Se você tem duas, compartilhe uma. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Não adianta dar o que não tem. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para, coloquei em negrito, igualdade. Igualdade, tudo em comum, igualdade. Neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros. Se você tem roupas, alimentos, doações em geral aos cristãos pobres, é inadmissível que alguém que se diga convertido ao Evangelho da graça, de graça, não conheça esse serviço de graça. Que serviço de graça estamos falando? A graça da coleta aos pobres. Essa graça não permite que alguém que se diz convertido tenha um guarda-roupa com tanta roupa. As traças comendo, ou mesmo que estejam ali conservadas, intactas, bem cuidadas, roupas que não se usam, apenas para ostentação. Pessoas que têm
centenas, milhares de pares de sapato e ternos. É inadmissível que alguém que se diga convertido tenha tantos imóveis, tenha tantas coisas aglomeradas para si, a não ser que ele faça o bem, a não ser que ele, com sua abundância, supra a necessidade dos necessitados. E mesmo assim, eu falando agora, jamais terei bens acumulados nessa terra. Jamais. Não consigo. Jamais teria a capacidade de fazer isso, ao saber que tanta gente carece. Seria tão lindo se cada um tivesse a sua casa, o seu carro, os seus móveis, a sua roupa, o seu salário e pronto. Mas não. As pessoas querem sempre mais, mais e mais. O que mais está escrito? Olha que lindo. Essa abundância supre a falta dos irmãos. Para quê? Para haver igualdade. É muito difícil hoje conseguirmos isso. Mas deixa vir uma perseguição como naqueles dias. Deixa vir uma perseguição como naqueles dias. Olha, Pedro morreu. Mataram Maria. E você se reunindo como igreja, como se fosse a última reunião, sabendo que no outro dia poderia ser morto, preso, perseguido, ou alguém que estava ali que você amava muito e ama muito. A qualquer momento poderia vir a morte, a prisão. A perseguição faz com que as pessoas deixem da carnalidade do mundo, se desprendam do materialismo dos bens. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Esses versículos o sistema religioso gosta. Mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois aceitou a exortação e muito diligente, partiu voluntariamente para vós. Então, ele, com prontidão, com alegria, se tornou um voluntário para fazer esse serviço. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. Igrejas aqui no sentido, coloquei entre parênteses, irmãos que se reúnem como igreja em cada cidade. Aliás, toda vez que aparece a expressão igrejas, é nesse sentido. E não só isto, mas foi também escolhido pelos irmãos. Tito iria junto para não haver falatórios, pois eles iriam viajar com o resultado da coleta, dinheiro, e isso precisava ser feito de forma transparente. Então Paulo está alegre porque Tito ia ser o tesoureiro daquele momento. Pense que os irmãos iam então fazer uma coleta de alimentos, de roupas, de dinheiro, principalmente dinheiro, e esse dinheiro ia ser destinado aos cristãos de um outro lugar. Então ia ter que haver uma logística, um transporte desse dinheiro, uma transparência para que esse dinheiro chegasse intacto nas mãos de todos que realmente, comprovadamente eram necessitados. Bom, o que mais nós temos aqui? Olha só que lindo. Então, Paulo está alegre pela prontidão de Tito. Então, para companheiro da nossa viagem, nessa graça que por nós é ministrada, para a glória do mesmo Salvador. E prontidão do vosso ânimo. Ajudavam os pobres com ânimo. Esse ânimo em ajudar os pobres só vai existir com a compreensão do Evangelho. Não é uma pregação, não é um estudo, um curso que vai colocar dentro de você ânimo. Mas o curso, a pregação, podem ajudar no sentido da
exposição do ensinamento do Evangelho, até que esse Evangelho salvífico e transformador entre dentro do seu ser, abunde dentro de você. Quando esse Evangelho estiver plenamente dentro de você, você vai ter ânimo para fazer isso. A ajuda aos pobres será espontânea. Ninguém precisará passar uma salva. Você fará isso com ânimo. Evitando isto, que alguém nos vitupere. O que é que Paulo está dizendo? Que alguém fale mal pelo desvio do dinheiro. Então é importante que Tito vá junto. Por esta abundância que por nós é ministrada, ou seja, por esse serviço que é feito. Ministrada no sentido de serviço, é que essa tradução está meio arcaica. A nossa Bíblia original vai ser um pouco mais, bem mais, eu acredito, na linguagem de hoje, uma linguagem mais lúcida, mais límpida. Pois zelamos do que é honesto, não só diante do Salvador, mas também diante dos homens. Com eles enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser diligente, e agora muito mais diligente ainda pela muita confiança que em vós tem. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Não é cooperador de título, é auxiliar, é alguém que está ali para ajudar. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas, isto é, emissários que cumpriam Lucas 10. O Messias ensinou em Lucas 10 para ir de 2 em 2, indo de cidade em cidade, levar o Evangelho e iniciar reuniões como igreja, estabelecer ali a doutrina do Salvador, o Evangelho. O Evangelho do reino, pregado pelo Messias, o Evangelho da graça, pregado pelo apóstolo Paulo. Claro, hoje, para a igreja, o Evangelho da graça. E glória do Messias, portanto, mostrai para com eles e perante a face das igrejas a prova do vosso amor. Não adianta falar em amor e não ter coleta. E da nossa glória acerca de vós, quanto à administração que se faz a favor dos santos. Que administração é essa? É um serviço. Todo serviço precisa ser administrado. Deve ter ordem. Essa administração das coletas precisa ser transparente, precisa ser bem feita. Como eu disse há pouco, tem que ter transparência, logística. Foi necessário a presença de Paulo, de Tito, de um outro irmão. Não é um trabalho que se faz sozinho. Então esse pessoal da internet que saiu do sistema e vive ilhado, eles não sabem o que é ser igreja. Eles rasgaram o Novo Testamento todo. E vocês que estão saindo e querem viver a verdade, por isso estão fazendo esse curso, por exemplo, precisam aprender que nas suas cidades, nas suas regiões, farão coletas. Se reunirão como igreja, farão coletas. Nem que seja um pouco, mas tem que ser feito. É uma prática voluntária, com ânimo, com alegria, em favor dos necessitados, até que não haja entre vós nenhum necessitado. Não necessito escrever-vos sobre a administração, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios. Quer dizer, eu sei que vocês ajudam mesmo, eu sei que vocês não são mão de vaca, não são mão fechada, vocês ajudam. Que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de que, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonhamos nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos, para que primeiro fossem ter convosco, e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Olha só, coloquei em negrito. É bênção, não é avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. Quer ser abençoado? Ajude o pobre.
E o que semeia em abundância ceifará. O sistema religioso ama esse versículo, mas esquece do contexto. Olha o que diz o versículo posterior que eu coloquei aqui em negrito. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, ou por necessidade. Eu tenho que fazer a coleta porque é bíblico. Não. É o Evangelho que colocou dentro de você o amor pelos necessitados, o amor por quem passa frio, o amor por quem passa fome, o amor por quem não tem remédio, o amor por quem está doente, o amor por quem precisa de você, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça. Aí vem o sistema religioso e diz toda graça. Não, toda graça aqui é a mesma graça da coleta. Ou seja, se você teve a graça através do Evangelho, da graça, não da lei, e de graça, não por obrigação, fez aquela graça, aquele serviço pelo Evangelho, então essa graça que você fez, o Pai vai abençoar você, fazendo com que em você, na sua vida, abunde, venham as ricas bênçãos dele, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito. Olha que bonito. Espalhou, deu aos pobres. Para quem? Claro, unicamente os pobres. A sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. A bênção de Adonai, irmãos, alunos e alunas, sempre estará em cima daquele que ajuda o pobre. O Pai, hoje, não vai abençoar pessoas que ajudam para construir um templo, porque isso para ele não traz frutos. O Pai não vai abençoar você que dá uma ajuda para um pastor que já tem carro, que já tem casa, por você dar uma quantia em dinheiro para o padre. Isso não vai, na visão do nosso Pai, na visão do Criador, frutificar em nada. Quer fazer o nosso Pai sorrir? Quer chamar a atenção do nosso Pai, no bom sentido, para você? Olhando para você? Então ajude os pobres. Lembra de Cornélio? As esmolas, as nossas doações, as nossas ajudas aos pobres chegam ao Pai como incenso, disse o anjo. Esse é o segredo de uma verdadeira prosperidade de vida, para que em tudo, diz Paulo, enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz parte que por nós se deem graças a Deus. Por quê? A administração desse serviço, qual serviço? Das coletas, não só supre as necessidades dos santos. Para quem são essas coletas? Para os templos? Para os pastores? Para os padres? Para os sacerdotes? Para as religiões? Não, para as necessidades dos santos, suprindo necessidade dos santos. O que são necessidades? Alimentos, roupas, remédios, etc. Mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus, visto como, na prova desta administração desse serviço de coletas, glorificam ao Criador pela submissão que confessais quanto ao Evangelho do Messias. Ou seja, uma vez que eu confessei que creio no Salvador, no Messias, que me converti ao Evangelho, qual é a prova que eu realmente me converti? Fé sem obras é morta. Qual é a prova que eu realmente me converti? É através, aí continua Paulo, da liberalidade de vossos presentes. Ali essas traduções erradas colocam dons. Aí a pessoa fica pensando que dons. Dons. Aí tem uma outra conotação hoje, na linguagem do evangeliquez, do catoliquez. Não. Dons ali é presentes. Doações, erroneamente traduzida para dons, vide a Bíblia original para melhor entendimento lá no portal EC. Para com eles e para com todos. Essa liberalidade de presentes, dinheiro, roupa, alimentos,
e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há, graças ao Criador, pois, pelo seu dom inefável. Ajudar os pobres não é só dinheiro, meus irmãos, viu? É roupa, alimentos e remédios, como já citamos até aqui. Lembre-se que a igreja do primeiro século era como se fosse um hospital para enfermos. As casas dos irmãos recebiam pessoas, ou os irmãos pegavam os doentes e levavam no hospital e pagavam as despesas, cuidavam, acompanhavam, visitavam. Um abrigo para órfãos e viúvas, né? Um restaurante para os pobres, uma obra beneficente para os abandonados pela sociedade, é um asilo para os velhinhos, né? Trabalho com enfermos, usuário de drogas, né? Dependentes químicos, pessoas especiais com alguma deficiência física, enfim, tudo isso é um trabalho da igreja que prova o nosso amor, que prova a nossa conversão ao Evangelho. Nós temos aqui no Eu Quero Uma Igreja pessoas que fazem esse trabalho. Tem uma irmã em Portugal que faz um trabalho lindo lá, o irmão Wilson no Rio de Janeiro e outros tantos irmãos. Você é médico? Trate uma vez por semana de doentes sem cobrar nada. Você é dentista, cabeleireiro, advogado, psicólogo, professor, pedreiro, enfermeira? Doe um dia por semana. Esta é a verdadeira guarda do sábado. Por mês, pelo menos, guarde um dia, deixe um dia para fazer graça, essa graça em favor dos santos, suprindo a necessidade dos santos. Isso também é uma coleta, isso também é ser igreja. Lembre-se, preferência aos domésticos na fé. Quem são os domésticos na fé? Irmãos que se reúnem com você em sua região como igreja. Esses irmãos que estão do seu lado, que cantam com você, que oram com você, que te abraçam nas reuniões como igreja, ou online, nos hangouts, nas conferências, Skype, Facebook, YouTube, seja onde for, são pessoas que o Pai colocou em seu caminho. Portanto, fazem parte da classe dos próximos. Eles são os seus próximos. E você deve dar preferência aos domésticos na fé, aqueles que são teus irmãos, aqueles filhos na fé, aqueles irmãos na fé. Depois, em segundo lugar, nós vamos para os indoutos em geral, pessoas não convertidas ao Evangelho, descrentes, e que precisam de uma obra que comprova a fé para crer no Evangelho. Pois a fé sem obras é morta. E olha que Lutero, que morreu padre, queria tirar Tiago da Bíblia. O livro de Tiago, né? A carta de Tiago da Bíblia. Sobre salários para obreiros falaremos mais adiante. Para encerrar essa aula, seguem dois textos. Também em 1 Coríntios 16 aborda o tema das coletas. Veja só. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, note bem, para os santos. Está lá em 1 Coríntios 16. Fazei vós também o mesmo que ordenei aos irmãos que se reúnem como igreja na Galácia. No primeiro dia da semana, domingo, cada um de vós ponha de parte o que puderá juntar, conforme a sua prosperidade. Novamente o apóstolo Paulo dizendo o que você tem, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Então Paulo está dizendo, façam essas coletas fora das reuniões. E não 1, 2, 3 e até 8 ofertas, 8 coletas em um culto, entre aspas, em uma reunião. E pior, o destino dessas ofertas e coletas denominacionais religiosas quase sempre não é os pobres. Então está errado, está totalmente errado. É dinheiro sendo jogado fora. É por isso que naquele dia o Messias vai dizer, apartai-vos de mim, não conheço vocês. Tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Nós vamos falar sobre isso ainda mais à frente.
Então, quando eu chegar, Paulo, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem. O que é isso? Havia aprovação, votação da igreja local para escolher irmãos com boa reputação, isto é, caráter, que levariam o dinheiro aos irmãos pobres, como no caso de Tito. Lembra que nós lemos agora há pouco Paulo dizendo que Tito é uma pessoa que não precisava de nenhuma recomendação, porque o testemunho dele é notório entre todos. O que é isso? A igreja que se reúne em sua cidade, você que vai começar a reunir irmãos fora do sistema em sua casa, em sua região, vai não só fazer coletas, mas vai escolher alguém com caráter, alguém que todos, não é você, todos que se reúnem confiam nessa pessoa.